Falar da graça, irmão. Vamos lá em Gênesis, capítulo 25, verso 24. É uma história bem conhecida. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Vamos ler? Gênesis 25, versículo 24, diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso, fala comigo assim, por isso, se chamou seu nome Jacó. Amém, queridos? Glórias a Deus. Verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. E disse então Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Verso 32. E disse Esaú: Eis que estou pronto para morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. E este comeu, e bebeu, e levantou-se, e se foi. Assim desprezou, fala comigo, desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém, queridos? Então, esse texto, essa história é bem conhecida dos irmãos. Conta a história de Esaú, conta a história de Jacó. E a vida inteira, nós entendíamos ou ouvimos de forma errada que Jacó significava usurpador, enganador. Irmãos, estudando essa história, eu vejo que Jacó era um negociador. Amém? Fala comigo, Jacó era negociador. Tem muita diferença de enganador, irmãos. Amém? E desde o seu nascimento, nós notamos que Jacó, ele nasce agarrado nos pés do irmão Esaú. E por isso, fala comigo, por isso, chamou-se o nome dessa criança de Jacó. O nome Jacó, na Oliver Tree, a tradução mais original no hebraico, vai nos dizer que o nome Jacó significa aquele que agarra. Amém, queridos? Jacó significa aquele que agarra. Então, irmãos, desde o ventre da mãe, eles já brigavam com o outro. E no nascimento, irmãos, Jacó nasce agarrado. Irmãos, quando eu olho para a vida de Jacó, embora Esaú era um homem do campo, um homem da caça, mais amado pelo pai por conta disso, e Jacó sendo um homem mais caseiro, eu consigo ver Jacó como uma pessoa resiliente. Amém? Uma pessoa que agarra, uma pessoa que é perseverante, uma pessoa que luta, um cara brigador. Amém, queridos? Jacó era brigador. Você já viu aquela pessoa quietinha, que você fala que ninguém dá nada por ela? Pois é, aquele era Jacó, caseiro, tranquilo, mas irmãos, gostava de uma briga, e não desistia. Amém? Deixa eu te perguntar, irmãos, você se parece com Jacó ou com Esaú? Depois você me responde. Porque Esaú, irmãos, a característica dele ele era um caçador, era um cara para frente. Parece nos dias de hoje, tem muito jovem que é assim, caçador, eu vou matar uma caça, eu vou trazer para o Paulinho hoje, e vem com tudo, irmãos, é o cara, mas, irmãos, no primeiro obstáculo, ele desfaz daquilo que é precioso, ele despreza aquilo que é precioso. E nós temos visto, o Paulinho, nessa virada de ano, graças a Deus aqui em Cruzeiro não, mas em muitos lugares, muitos jovens vendendo a sua primogenitura para o diabo, a troco de um fogos de artifício. Deixaram de tomar ceia, deixaram de vir na casa do Senhor. Amém? Trocaram aquilo que era valoroso, irmãos. A primogenitura nessa época não era só um título,
Era a responsabilidade inteira de uma família sobre o primeiro filho de uma família. Amém? Primogenitura fala de receber a porção dobrada de uma herança. Era isso que Esaú tinha. Mas ele desprezou e ele disse, de que me adianta a primogenitura se eu vou morrer de fome? Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Deixa eu te perguntar, você é alguém que tem desprezado aquilo que é precioso? Responda para si mesmo. Irmãos, eu pedi para Deus uma palavra e o Senhor tem me dado uma palavra no meu coração acerca, né, da juventude nos dias de hoje. Como o Paulinho falou, as pessoas não estão dando valor, irmãos. Isso aqui é uma figura, amém? Estou falando por figuras, por irmão, para os jovens. Deus tem colocado nas suas mãos, jovens, coisas preciosas. Irmãos, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. E na virada do ano, nós vimos os jovens se esfriando, se afastando, e depois vão voltando cansado, machucado. É sempre assim, irmãos, chega de sofrer. Está na hora de parar com isso, irmãos. Amém? Aí o diabo vem com a fake, eu sou jovem, você é jovem, você é fraco mesmo, porque o mundo oferece coisas para os jovens. Você fala, aí depois vem cansado, porque o diabo joga essa mentira na sua mente, dizendo, você, Paulinho, puxa vida, eu sou jovem, eu quero que você me entenda. Eu caí porque é muito difícil lá fora. Irmãos, é uma mentira do diabo. Na verdade, você é a pessoa que mais tem condição de vencer o mundo, porque a Bíblia diz, vos escrevi, jovens, porque já venceste o maligno. Ele falou para você, jovem, você tem toda a força necessária para dizer não para as coisas que não te convêm. Amém, queridos? Deus te colocou coisas preciosas na sua mão, e ainda disponibilizou a graça para executar, para negociar. E quando eu olho para Jacó e Esaú, eu vejo 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Amém, queridos? Os filhos imaturos e os filhos maduros. Quem são os filhos imaturos? Eu lembro da minha filha. A minha filha era imatura. Falamos de crescimento. Porque nasceu recente, está aprendendo a andar, não tem maturidade, não sabe andar. E daí eu vivia correndo atrás dela, porque ela caiu um tombo, eu levantava. Caiu um tombo, eu levantava. Deixa eu dizer, se 10 vezes você cair, a mão do Senhor está pronta para te levantar. Mas já está na hora de ser filho maduro, né, irmão? Está na hora de crescer, é ou não é? Chega de ficar caindo igual criança. E nós temos visto, irmão, muito jovem caindo, levanta, caindo, levanta, caindo, levanta. Eu era assim, irmão. A espada corta dos 2 lados. Quem me conhece sabe. Eu era desse jeito. Mas eu vivia tomando posse das mentiras do diabo. E o diabo falava assim para mim: você nunca vai conseguir. Você é o menor. Você é o mais pequeno. Você é o mais desprezado. É isso que ele tem lançado na sua mente. Amém? E você vai ver que no texto aqui, você vai ver que Jacó, ele negocia a primogenitura, e quando o pai Isaac está prestes a lançar a bênção sobre a vida de Esaú, a mãe intervém. Amém, queridos? E a história vai dizer que Jacó era o menor. É sempre assim, irmãos. Jacó era o menor, e a palavra diz que o maior iria servir o menor. Isso é profético. O que quer dizer isso para nós nos nossos dias? É que o diabo lança essas fake na sua mente, essas mentiras, dizendo que você não tem capacidade, que você é desprezível, que você é o menor. Na verdade, você acabou de chegar na condição de alguém que pode ser usado por Deus, porque Deus só usa os que não são. Jacó era o menor, e a Bíblia diz que o maior iria servir o menor. Deus faz isso, irmãos. É que a matemática de Deus é meio assim, inversa, né? Ele usa os que não são. Para você ser exaltado, você tem que se humilhar. Amém? É tudo, parece o contrário. Mas o diabo insiste, irmãos. E daí, irmãos, passa-se um ano, passa-se outro, e você vive quebrando ciclos na tua vida. Você vai bem, de fevereiro para frente, janeiro você está frio. Porque, irmãos, às vezes não é só uma balada na rua, ou uma volta na rua, ou ver o fogo. Irmão,
só o fato, irmãos, vou dizer, irmão, porque tem que falar, irmão. Se você colocou a tua família em primeiro lugar do que Cristo, a Bíblia diz que você não é digno dele. Você acabou de negociar Cristo, irmãos, a Bíblia diz, você tem que aborrecer pai, irmão, irmãs, filho, esposo, por amor de mim. Isso não é abandonar, né? Tem nada a ver com uma coisa com a outra. É colocar Cristo como primícia, como primazia, como primeiro na tua vida. Isso é, irmãos, reconhecer algo precioso que te foi dado. Mas Jacó era aquele que agarra, bom, eu não sou primogênito, mas eu vou atrás, eu vou lutar, eu vou brigar porque eu quero o que é meu. Amém, queridos? Tem pessoas aqui que talvez não tenham essa perspectiva, parece, Deus nunca falou comigo. Irmãos, você tem promessa, creia. Ninguém vem nessa terra sem um chamado, sem uma promessa, não. Começa a ser igual a Jacó, começa a brigar pela primogenitura. Começa a brigar pelo aquilo que é precioso, mas o diabo fica lançando mentiras na tua mente para te parar. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Diga aleluia. Amém? Sabe quando eu olho para a história, Paulinho, eu vejo que Deus faz algumas coisas assim que deixa a nossa mente meio de... Porque a promessa era para a semente de Abraão. Isaú, ele vinha da linha direto de Abraão. Amém? Jacó não teve 12 filhos? Os 12 filhos se apoderaram da promessa. Mas Isaú foi rejeitado pelo próprio Deus. Amém, queridos? E daí, irmãos, Isaú é aquele tipo de filho que agrada sempre o pai, que está sempre na casa, mas ainda falta valorizar o que é precioso. Eu vou dizer para você, irmãos, tem muitos Esaús sendo rejeitados pelo próprio Deus nos últimos dias, porque tem amado mais as paixões da carne. Amém? Eu vou dizer o porquê que tem amado as paixões da carne. Porque tem vivido pela lei. Quem vive pela lei jamais vai conseguir viver pelo Espírito. Nós temos que viver pela graça, irmão. Saber que eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não falo, mas Ele fala. E a graça nos impulsiona, irmão, a vencer o que precisa ser vencido. A não fazer o que não tem que ser feito. E fazer o que precisa ser feito. Tem muitos Esaús, irmãos, cheios de justiça própria. São caçadores, são homem de guerra. É mais amado pelo pai, é a ovelha branca da família. Mas eu vou falar para você, Deus está levantando Raabes e Rutes nos últimos dias. São mulheres que não faziam parte da genealogia de Israel, mas Deus colocou elas na linha direta de Cristo, para provar que Ele usa os que não são, para confundir os que são. Quantos aqui não são? Quantos aqui sabem que não são, irmãos? Ou você é? Se você é, essa palavra não é para você. Todos, né? Então bate no peito, eu não sou, fala, eu não sou. Mas tu és. Você nota, olha só como que é profético. Você vê, olha só, vai lá no capítulo 27, verso 15. Capítulo 27, verso 15. Olha, tem algo profético aqui. Diz assim: depois tomou Rebeca os vestidos de gala. Fala comigo, vestidos de gala. Isso aqui aponta para galardão, irmãos. Aponta para recompensa. Aponta para aquilo que é precioso. Deus está tirando de Esaú para colocar em Jacó. Por quê, irmão? Porque desprezou o que era precioso. Eu vou dizer para você, a graça na tua vida é como se fosse a primogenitura. Tem muita gente não querendo viver pela graça. Sabe o que Deus vai fazer? Portanto, até aquele que tem um talento, tirai dele e ponhai naquele que tem 10. É isso. É Jacó recebendo os vestidos, e os vestidos aponta para galardão, aponta para as obras. Amém, queridos? Está lá em Gênesis Apocalipse capítulo 19. Que as vestes, os vestidos de linho, são as obras de justiça dos santos. E aqui nós temos uma figura. E depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Fala comigo, menor. Deus só vai usar os menores, irmão. Se você é pequenininho, Deus quer te usar. Comigo, Jacó era o menor. É isso. E Gideão? Vamos ler? Abre comigo lá em Juízes.
Juízes, capítulo 6 ou 7, vamos lá. O Espírito está conduzindo, vamos aí. Aleluia, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Sabe o que eu descobri? Que louvor não é só música, amém, irmãos? Louvor é palavras de elogio. Então, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos... Então, quando você está glorificando, dizendo que Jesus é bom, Ele está manifestando, Ele começa a curar, Ele começa a restaurar, no meio da palavra também. Amém, queridos? Vamos ver aqui. Juízes capítulo 6, versículo 11. Olha só o que vai dizer. E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Verso 13: mas Gideão lhes respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? É como se o Senhor estivesse dizendo: ó, sou eu que faço, tá? Verso 15. E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Fala comigo, o menor. E daí o diabo fica lançando as setas, dizendo assim, ó: você não pode. As fake news, né, dos últimos tempos. Você é pequenininho, você não consegue. Mas você está vendo que Deus está usando sempre os menores para fazer alguma coisa? Amém? Eu não consigo porque eu sou o menor da minha casa. Aleluia. E daí você vai continuar vendo a história, irmãos, que Gideão vai batalhar contra os medianitas. Irmão, nem rela a mão, ele nem chega a ter um confronto direto. A Bíblia diz que os soldados, né, eles enfiavam a espada uns nos outros. É assim, Deus faz, porque tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Eu estou dizendo para você, irmão, chega de dizer que você é menor, que você não pode mesmo. Nisso o diabo tem razão. Eu nunca vi o diabo falar a verdade, mas nisso ele falou a verdade. Ele só distorceu essa verdade no final, dizendo: você não vai conseguir porque você é menor. Você está entendendo? O diabo faz isso, ele não chega contando uma mentirona, ele vai ali com a verdade, vai até inverter tua mente. E daí você conhece a história. Vou dizer para você, Deus nunca vai escolher alguém para ser usado pela graça que não esteja fazendo algo para o Senhor. Amém, queridos? É porque a graça não é o dispositivo para você ficar parado, amém? Paulo diz: o que me fez ser o maior de todos os apóstolos foi ter trabalhado mais que os outros. E assim a graça não se tornou vã na minha vida. A graça não é o motivo para você ficar parado. Tá, pastor, mas eu entendi que Deus falou para mim ficar no descanso do Senhor. Né, já estou te respondendo suas dúvidas. Ah, pastor, tem que descansar no Senhor. Deixa eu dizer para você, quem vive na graça descansa trabalhando, e quem vive na lei se cansa parado. Está na hora, irmão, de você entender isso aí. Você pegou aí, irmão? Davi, vamos para Davi? Samuel faz passar todos os filhos. Cadê? Se acabaram? Não, falta o menor. Fala comigo, falta o menor. E o que o menor estava fazendo? Trabalhando, irmãos. Está na hora de você descruzar os braços. Amém? Eu estou no descanso do Senhor. Deus descansou, amém, irmãos? Mas vamos descansar trabalhando, não é o descansar que você pensa. Porque Jesus falou: meu pai trabalha até hoje. Descansar de Deus não é ficar parado. Deixa eu dizer para você, o descansar de Deus é ir para uma batalha sabendo que ela já está vencida. Você está entendendo, irmão?
Está entendendo porque Josué e Caleb foi com tanta convicção? Falou, esses gigantes é o nosso pão. Vamos herdar a nossa terra. Por que eles tinham tanta convicção? Porque eles entraram no descanso do Senhor. Hebreus capítulo 3, 4. Entrar no descanso do Senhor não é ficar parado, irmãos. É pegar a espada, pegar as armaduras de Deus e ir diante de Golias e dizer assim, ó, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, porque é Deus quem mata o gigante, eu só preciso de um corpo. Mas você insiste em dizer, eu sou o menor, não consigo. Não, glória a Deus, irmãos. Bate no peito, eu sou o menor. Mas eu vou ser um imitador de Paulo a partir de hoje. Fala, irmão, fala isso, aleluia. É isso que o Senhor quer de você. Amém? Paulo, tantos exemplos, irmão, vamos passar a Bíblia inteira dizendo que Deus só usa os menores. Paulo falou assim, ó, eu sou o menor de todos, mas eu trabalhei mais que eles. Não eu, a graça. Tem algum pequenininho aqui que entendeu que não faz mesmo? Você não faz. Fala comigo assim, a graça faz. Pronto, irmão, para que medo? Sabe, você deveria ter medo se você fosse enfrentar um gigante, com a certeza que você ia morrer. Ei, não tem homem em Israel? Todos eles se acovardaram, se esconderam. Amém? Mas Davizinho, menorzinho, se irritou. Amém? Foi de encontro ao gigante. O gigante todo equipado. Com armas, se fosse nos dias de hoje, o cara estava bem armado. E Deus faz assim, né? Quando Ele quer abater um gigante, com toda, como se diz assim, com toda a capacidade de guerra, Ele levanta um menino com 5 pedras, para confundir. Ele faz essas coisas, irmão. Você não precisa de muita coisa para bater o gigante, não. Você só precisa se colocar debaixo da graça e entender que hoje o Deus de Israel vai te entregar os seus inimigos na tua mão. É Ele quem faz. Mas Saul, como Esaú, não valorizou aquilo que era precioso. Eu vou dizer para você, irmãos, Saul era da tribo de Benjamim, amém? Jacó, ele lança as bênçãos sobre os filhos, e quando ele chega no menor, que era Benjamim, a bênção era que, Benjamim, você é lobo que despedaça a presa. Todos os maiores guerreiros de Israel vinham da linhagem de Benjamim, e Saul era da linhagem de Benjamim. Irmãos, eu creio que Saul foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Amém? E a rota de colisão de Saul era Golias. Porque a Bíblia diz que Saul, ele era alto, ele era um homem de formosura, de alta, ele tinha alta estatura, ele era formoso, ele vinha da linhagem de Benjamim, era homem de guerra, mas ficou com medo. Eu vou dizer para você, irmão, uma coisa que Deus abomina é jovem medroso, que tem medo. Irmãos, tem uma coisa que nos faz ser descartáveis, muitas vezes, em um propósito, é se acovardar. Porque a pessoa que se acovarda, ela foge do propósito, ela sai de tudo. Amém? Vou dizer para você, filho pródigo continua sendo filho, seu da casa do pai é filho, mas a herança... E tem muita gente perdendo a herança, irmãos, porque decidiu continuar sendo filho imaturo. Eu vou cair de novo, porque eu não consigo mesmo. Não, irmão. Está na hora de nós chegar ao padrão de Cristo, a estatura perfeita de Cristo. E é pela graça, sim. Entendendo que você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Irmãos, eu vou dizer para você. Muitos irmãos que me conhecem. Eu estava no monte, sabe, irmãos, eu tinha muitos sonhos. Eu tinha um sonho de gravar CD, tocar em banda, e estudei bastante, gastei muitas horas estudando guitarra, dei o meu melhor, mas quando eu descobri que existia algo maior, que isso era apenas ferramentas de Deus na minha vida,
para adornar o chamado principal que ele tinha, que era o ir de fazer discípulos. Quando eu entendi que o Senhor queria que eu fizesse discípulos, eu comecei com uma célula, na minha casa. Em um ano, Paulinho, a graça nos fez, agora ficou fácil, né? A graça nos fez multiplicar 2 vezes no ano, e nós saímos da célula e ia direto para o monte, toda quarta, e Deus levantou um vaso naquele dia, para me dizer: filho, prepara suas malas, porque chegou o tempo de você pastorear. Falei: eu? Ai, Senhor. Então, assim, foi um impacto muito grande, irmãos, porque nunca passou pela minha cabeça, mas eu vinha sempre orando: Senhor, me ensina o caminho que eu tenho que andar, porque eu quero alcançar os teus sonhos, que são maiores que os meus. Eu acho que já deu, já. Não dava em nada, irmãos, meus planos. Estou dizendo para você que os seus planos, os seus projetos, são muito baixos perto daquilo que Deus tem para você. E você vai entender que você tem que buscar primeiro o reino, para que as demais, irmãos, Ele despeje na sua vida. Está na hora, irmão. Nós estamos querendo ganhar o mundo, irmãos, e deixando o reino de Deus em segundo. As coisas não vão dar certo. Não deu na minha. De repente eu me entreguei, irmãos. E há 5 anos atrás, mais ou menos, Paulinho, antes de eu receber essa profecia no monte, Deus usou o pastor Meirelles e disse: ó, filho, vou orar por você. Eu ajoelhei, ele me ungiu minha esposa, ungiu a Carlinha, e começou a orar, e Deus usou ele para dizer que ele me viu pastoreando uma igreja que estava pronta. Eu falei: ai, Jesus, eu saí de lá, irmão, falando: amor, eu não quero isso para mim. Falei: eu não consigo nem ministrar um louvor. Quem sabe, o Jonathan está aqui, Jonathan. Algum dia eu ministrei no culto de domingo, louvor, Jonathan? Eu tinha um problema com, hoje eu estou falando igual a Maritaca, irmão. Deus se transforma, a graça transforma o cara. Irmãos, era de poucas palavras. Microfone para mim, irmão, os caras falavam: canta, Rick. E eu tive facilidade de cantar com a minha esposa. É uma barreira que eu tinha quebrado, mas, enfim. Mas quando passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí lá no monte, Deus usa esse vaso. Chegou a hora, prepara suas malas, está pronto. Eu falei: ai, Senhor, se Deus falou, vai cumprir. Tá, pai, mas eu não sei falar. Ai, Senhor, não sei pregar. O que eu vou falar? Já me deu até uma dor assim, irmão. Tão ansioso que eu fiquei lá. Depois de mais ou menos uns 45 dias, começou aqui em cima. Estou dizendo para você que é a graça que faz, irmãos. Eu estou aqui em cima naquela campanha de 40 dias, quem lembra? A campanha de 40 dias que nós fizemos de oração direta. No primeiro dia, Deus usou o pastor Tacílio, Deus mostrou para o pastor Tacílio um sinal verde ao meu respeito, e entregou para o apóstolo. E eu falei: ai, Senhor, que mistério é esse? Aí sim, irmãos, estava lá eu trabalhando na internet, em cima de uma torre, dizendo: tá bom, Senhor, o Senhor quer que eu pregue, eu vou pregar, eis-me aqui. É isso mesmo? Vou abandonar esse negócio de gravar CD, de tocar em banda, até que enfim, né, Jonathan? Aleluia. O Jonathan foi usado por Deus muitas vezes. Henrique, para com isso, cara. Para com isso, até quando? Jonathan, quantos cultos maravilhosos eu perdi, poderia estar aqui. Mas amém, Deus me acordou. Deus me chacoalhou antes da hora. E daí eu estava lá, irmãos, em cima da torre, desci daquela torre, fui para uma casa retirar uma antena. O pastor Humberto me ligou e disse assim: ó, está preparado? Eu falei: para quê? Para pastorear a gaúcha? Eu falei: se Deus mandar, eis-me aqui. Eu falei: então é agora. Eu falei: como assim? Ele falou: você foi indicado para pastorear a gaúcha. Irmãos, eu deitei naquele telhado quente, irmãos, e comecei a chorar, mas de medo. De medo, irmão. Passou um filme na minha cabeça. Olha só os pensamentos que vêm na minha cabeça. Eu ministrando maturidade, eu pregando no culto de domingo, eu batizando. E eu falei: não vai dar bom não. Eu senti a leve brisa do Espírito ministrando no meu coração: filho, você não pode mesmo, mas eu estou contigo. Eu uso os que não são. Amém, queridos? E começou a trazer todos esses textos, sabe, ô Paulinho? Deus começou a me revelar: eu uso o menor, eu uso o menor, eu uso o menor, eu uso o menor. Tem quantos menores aqui nessa noite? O Senhor quer te usar em nome de Jesus. Você não pode, irmão. Primeiro passo, você não pode. Acabou de chegar no primeiro nível. Você não pode, olha que legal. Chegou no nível, está aprovado para ser usado por Deus. Amém? Olha que preciosidade, irmãos. Por que a graça só pode me fazer forte quando eu estou fraco?
Ou seja, quando eu estou fraco, caído, eu não aguento nada, a graça aí me torna de pé, para provar que nós não somos, Ele é. Nós não podemos, mas Ele pode. Amém, queridos? Eu vou dizer para você, se você a partir de hoje começar a viver pela graça, começar a desfazer essas mentiras que o diabo tem feito, porque esse campo de batalha da sua mente, ele tem acesso muitas vezes, e é aqui que você tem que vencer. Se a partir de hoje você começar a eliminar o diabo aqui na sua mente, e começar a batalhar com ele aqui, a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós, você vai ganhar espaço, e a graça vai tomar conta de você. Você vai começar a descobrir aos poucos que você ministrou uma célula, e tendo a certeza que foi Deus que te usou. Aí você fica maravilhado, meu Deus, como eu falei tudo isso? Quantos aqui já fizeram isso? Esses que já ministram? Eu não entendo, meu Deus, como que pode? Você vai entender, irmão, faz. Simplesmente abre a sua boca que o Senhor vai te encher. É poderoso, Paulinho, isso, porque as mentiras do diabo têm travado os jovens. Principalmente quando o assunto é pecado. Eu vou dizer para você, irmãos, o pecado está na vida do homem em 3 etapas, amém? Presta bem atenção, ele está diante de Deus, ele está na tua consciência, e ele está na sua carne, amém? Fala comigo, o pecado está diante de Deus, na minha consciência, e na minha carne. São os 3 estágios do pecado na vida do ser humano, amém, queridos? Então, por que ele está diante de Deus? Porque o pecado, ele é um inimigo de Deus, amém? O pecado, na verdade, é um muro entre Deus e o homem. E quando esse muro está estabelecido entre Deus e o homem, a sua consciência fica pesada. Vou ilustrar para você. Pensa você num semáforo, e esse semáforo ele estava no verde, aí você acelera, ele chegou no amarelo, e você acelera, e tem um pardal ali no semáforo, né? Vai te fotografar. Quando fica no vermelho você passou, mas você tem a certeza que você foi multado. Você fica tranquilo? Você não fica agoniado? Por quê? Porque embora a multa não chegou na sua mão, ela está lá no Detran. E você sabe que você vai ter que pagar. É ou não é? Muitos jovens têm sido assim, eu pequei, ixi, Deus está zangado comigo. Estou em débito com Deus. E daí o que mais, eu vou dizer para os irmãos, o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, amém? Deus é assim, ele pega o menor para bater Golias, ele pegou você que era o menor para pisar na cabeça do diabo, e diz, jovens, já venceste o maligno, o que mais falta? Amém, queridos? O que mais falta? E daí o pecado está diante de Deus, e a sua consciência fica pesada. Irmãos, você só vai ser alguém que vai romper na vida ministerial, quando você descobre que essa multa já foi paga lá no Detran, que essa dívida que você tinha com Deus já foi paga, amém? Em Hebreus capítulo 10 vai dizer que Ele jamais irá se lembrar das suas iniquidades. Por que você fica com a consciência pesada então? Vive uma vida, lutando, muitos jovens que ainda não têm essa visão, contra o inferno, contra os demônios, contra si mesmo. Na verdade, o maior inimigo é você mesmo. E daí, você não consegue fazer. E daí os jovens vivem caindo, vivem com essa condenação, com essa justiça própria, né, irmãos? Deixa eu dizer para você, o pecado já foi vencido. Fala comigo, o pecado já foi vencido. O diabo já foi vencido. Amém? Fala assim, eu sou o menor. Pronto, é tudo que Deus precisa para executar aquilo que Ele quer executar através do teu corpo. Amém, queridos? Dão glória a Deus ao Senhor. Glória a Deus, está entendendo? Glórias a Deus. Decida a partir de hoje, eu vou desafiar você, que o Espírito está te movendo nesse momento. Chama o Paulinho depois para conversar. Eu vou dizer para você, irmãos, ninguém vai a lugar nenhum sem uma equipe. Amém? Jesus, irmão, para te alcançar hoje, depois de 2000 anos, ele precisou de 12 discípulos. E esse foi gerando até chegar em você. Amém? O Filho de Deus precisou de uma equipe para dar sequência a um legado. Mas esse legado ainda não morreu, porque Jesus ainda não voltou. Esse legado ainda continua, por quê? Porque ainda tem vidas ali fora que precisa
ser salvas. E daí o egoísmo, né? As pessoas entendem errado, que cada um deve levar a sua cruz, como quem diz assim, ó, você lá e eu cá. Deixa eu dizer, na tua cruz está incluído muitas vidas. Você sabia disso? Que na sua cruz está incluída muitas vidas. Chega no Paulinho depois e fala, Paulinho, eu quero ser usado, me treina. Irmãos, essa cidade já era para ter, esses jovens já eram para ter sido salvos, irmãos, nessa cidade aqui. Essa igreja aqui, Paulinho, era para ser cheia só de jovens já. Mas Deus tem ministrado que muitos jovens têm se acovardado. Uns têm se acovardado e outros têm abrido mão do que é precioso. Como fez Esaú. Fazia parte da linha direta, fazia parte da promessa. Mas irmão, tem muita gente não entrando no descanso do Senhor por causa disso. Porque não está crendo que Deus já venceu toda a batalha pela sua vida. Decida hoje, irmão, sério. Fala, Paulinho, como que é esse lance aí de líder de treinamento, de anfitrião? É isso mesmo? Deus derramou na sua vida tanto amor, irmão, não foi feito para ficar só em você. Deus despejou tanta graça na tua vida, não foi para transbordar e cair no chão. Foi para transbordar na vida de outro. Tem jovens morrendo prematuramente aí. E Deus escolheu você, o menor, como resgate dessas pessoas. Amém? Aplauda o Senhor, queridos, nessa noite.